Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje é quinta-feira, dia de mais um encontro e desencontro, e hoje nós vamos ver como que o Senhor Jesus se encontrou com duas pessoas que o esperavam há muito tempo. Como que o Senhor Jesus teve este encontro e modificou a vida dessas duas pessoas. Mas antes de caminharmos, né? Antes de entrarmos no texto, falarmos, eu quero lembrar aos irmãos que a família pastoral está de férias e que devemos retornar no próximo domingo. Domingo pela manhã temos sessão administrativa, tá bom? Então, no domingo pela manhã, às 9 horas, nós teremos nossa reunião. Você que é membro, sinta-se aí convocado, tá bom? No outro domingo, nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais, tá bom? Que Deus nos ajude, nos abençoe nessa etapa. Quero convidá-los a orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória e teu louvor, aqui nós nos encontramos. Somos muito agradecidos a Ti pelo dia de hoje. Somos muito agradecidos pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja, com as famílias da igreja. Louvado seja, louvado seja. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e nos ajude a não pecar mais contra Ti. Abençoa, Senhor Jesus, o dia de hoje. Abençoa este culto. Abençoa onde a palavra chega. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Pai amado, nós clamamos que somente o nome de Jesus seja honrado, glorificado e exaltado. Abençoa, Senhor meu Deus, os equipamentos aqui na igreja. Abençoa a minha voz. Ajuda, Senhor Jesus, no estudo da Tua palavra. E que cada irmã, cada irmão, a começar por mim, nós possamos ter um coração disposto a esperar por Ti e nos alegrar com a Tua presença. Pai amado, fala conosco nesta noite. Assim oramos e agradecemos a Ti desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero convidá-los a fazer a leitura que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 7 a 10. Deixa eu acessar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 7 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Olha só, né? Tiver feito por meio do corpo. Ah, meus queridos, este texto, ele começa dizendo que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Porque o que nós vemos influencia o nosso comportamento. O que vemos influencia nossas emoções e as nossas ações. Observamos as pessoas que assistem a uma partida de futebol ou algum outro esporte popular. Quando o seu time marca um gol, fica todo mundo alegre. Mas quando seu time leva um gol, nosso humor cai. É interessante ver que há mais empolgação num jogo de futebol do que numa reunião de oração, infelizmente. Nossa carreira é aquilo que estudamos para ser ou que queremos ser.
que lutamos tanto para conseguir ali ser bem-sucedidos em nosso comércio, em nosso serviço, em nossa história. Mas será que a nossa carreira não está impedindo a gente observar a carreira de outros? Por exemplo, no serviço missionário, será que estamos orando, intercedendo pelos missionários nesses dias? Será que lembramos que eles existem? Nós assistimos um documentário na televisão, lá se fala sobre descobertas da Bíblia, ou assistimos uma novela que fala sobre algum trecho da palavra de Deus, e esta mensagem penetra em nós talvez com mais convicção do que com um texto bíblico. Parece que a voz de um cientista, a voz de um ator, está valendo mais do que a voz do Espírito. Veja o que as pessoas estão dispostas a fazer por dinheiro. Se prostituem, fazem os mais diversos pecados para conseguir este vil metal. Entram em programas televisivos onde se pode ver a sua intimidade. Alguns casos vendem até o próprio corpo, literalmente. Em alguns países, você pode comprar um rim, né? Você pode comprar ali um olho, dependendo do tanto de finança que você tiver. Mas essas pessoas, talvez até a gente, em determinados casos, guardando as devidas proporções, será que não estamos fazendo mais por dinheiro do que fazer mais pela vontade do nosso Deus? Quando nós vemos as coisas, quando nós percebemos as coisas, isso mexe com a nossa motivação. Por isso que Paulo fala aos coríntios: andem pela fé, não mais pelas vistas, por aquilo que você vê. Deixe a fé motivar você. Deixe a fé encher seu coração, encher sua casa, encher a igreja. Deixe a palavra de Deus transformar você, nos transformar. Que o Senhor Jesus nos ajude a termos essa convicção e essa mudança, a termos essa coragem de viver conforme a vontade dEle, conforme a vontade do Senhor, o nosso Salvador. Que aquilo que nos motiva seja as promessas do Senhor e a sua palavra, e não as tragédias deste mundo, ou as dificuldades ou ambições que este mundo quer nos impor. Que o Senhor nos ajude. Um dia, Paulo vai dizer aqui no verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. E ali vamos prestar contas. Contas das nossas atitudes e ações, mas também contas das nossas omissões e da nossa preguiça. Que o Senhor toque em nossos corações, que esse ano seja diferente e que possamos fazer a diferença com o poder de Cristo Jesus, com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez? E nesse momento de oração, eu quero convidar você a se apresentar diante do Senhor, a colocar diante do Senhor também as suas necessidades, e enxergue com fé o livramento que o Senhor há de produzir. Confiemos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória, teu louvor, aqui estamos, Senhor, e somos muito gratos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, o Senhor deixou a Bíblia, o Senhor deixou, Senhor meu Deus, o Teu Santo Espírito. Nós não somos órfãos, nós temos um cuidador, um auxiliador, nós temos alguém que nos guia, que nos direciona, que nos ensina. Pedimos a Ti que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, possa nos ajudar a ver as coisas como o Senhor as vê, nos ajude a andar por fé
Isso vai fazer a diferença em nossas vidas. Isso fará toda a diferença em nossas vidas. E nós não venhamos, meu Deus, a ficarmos mais motivados com um jogo de futebol do que com um culto ao Senhor. E nós não venhamos, meu Deus, a ficar mais motivados em conseguir benefícios próprios do que para o teu reino. Nos ajude, que o Santo Espírito do Senhor toque em nossos corações nesta noite. Clamamos a Ti, Pai, pela fé, que nós cremos em Ti, que o Senhor há de trazer cura aos doentes, que o Senhor há de trazer, Senhor meu Deus, restauração aos enfermos, há de trazer, Senhor meu Deus, soluções para as moléstias deste mundo. Nós clamamos a Ti e cremos pela fé que o Senhor há de abrir as portas para aqueles que precisam de emprego, para aqueles, meu Deus, que estão passando dificuldades em seu comércio, em seu serviço, que o Senhor há de trazer, Senhor Jesus, as bênçãos, a prosperidade, a multiplicação. Ajuda, Senhor Jesus, nos ajude. Nós clamamos sobre a vida de nossas crianças, que o Senhor, meu Deus, as revista com proteção, com cuidado, com livramento, que nenhum acidente possa vir a acontecer, que nenhuma doença elas possam vir a pegar. Ajuda, Senhor Jesus, a vida de nossas crianças. Sobre, Senhor meu Deus, os anciãos, que o Senhor também os visite. Visite cada irmã, cada irmão. Ajuda, Senhor meu Deus, cada família. Pai amado, nós, pela fé, cremos no Teu cuidado, cremos no Teu consolo, cremos no Teu agir. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Perdoa nossos pecados, mais uma vez nós Te pedimos, perdoa nossos pecados. E que a Tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós mais uma vez. Assim oramos e agradecemos a Ti desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, continuamos em recesso com o culto da MCM. Então, Mulheres Cristãs em Missão volta em fevereiro. Não sei se é no início ou mais no fim, mas vamos nos organizar aí. Domingo agora, dia 17, nós teremos nossa sessão administrativa. Então, eu peço a você que é membro, compareça. É de extrema importância para o bem-estar da boa administração desta casa. Então, domingo pela manhã, nós temos nossa sessão. Também, a partir do próximo domingo, nós voltaremos às transmissões dos cultos no domingo, tá bom? Então, teremos as transmissões no domingo à noite e também quinta-feira à noite. Agradeço muito as orações dos irmãos e peço, continuem clamando ao Senhor. Que o Senhor, o nosso Deus, traga novas estratégias para a igreja e que nós possamos cultuá-lo com ousadia, com segurança, com fé, possamos cultuá-lo como ele mesmo merece. Amém? Meus amados, como estamos nesse período de apenas gravações, nós não teremos os nossos momentos de louvor, tá bom? Nós já vamos passar direto para o nosso estudo bíblico. Então, eu quero convidá-los a ler e meditar sobre o encontro que Jesus teve, um de seus primeiros encontros, quando ele entrou em carne, né, após o seu nascimento, um dos seus primeiros encontros e como esse encontro modificou a vida das pessoas que receberam a Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso de 36 a 38. Só beber uma aguinha aqui enquanto acessamos o texto. Lucas 2. Lucas 2, de 36 a 38. A palavra do Senhor diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora,
era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluias! Cerca de mais ou menos um mês depois de seu nascimento, em obediência à lei, Maria foi providenciar o seu ritual de purificação e também foi levar Jesus para ser apresentado a Deus lá no templo. No livro de Levíticos, capítulo 12, conta para a gente sobre este ritual de purificação. Então, eles deveriam fazer uma oferta, deveriam fazer um sacrifício ali para justificar esta purificação. E nós vamos ver que o texto fala que eles sacrificaram, aliás, soltaram, né, alguns pássaros. E essa oferta era a oferta de pessoas humildes, de pessoas pobres, mostrando para mim e para você que o Senhor Jesus nasce no meio dos humildes. José e Maria não eram assim pessoas ricas, não eram pessoas de boas condições financeiras, tanto que eles vão mostrar aqui, levar aqui o sacrifício de pessoas humildes. Eles apresentam a Cristo Jesus e naquele momento ali no templo estava Simeão, um homem idoso, mas que buscava ao Senhor, que estava se dedicando ao Senhor. E quando ele viu Jesus, quando Maria e José entraram no templo e apresentaram a Cristo ali, Simeão o pegou pelo braço, né? Colocou no braço, aliás, não é que pegou a criança pelo braço, mas pegou a criança e colocou em seus braços e glorificava a Deus. Pois Simeão havia buscado sempre, clamado sempre para que o Messias pudesse vir. E ali Simeão, ele compreende que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que vai trazer salvação. E Simeão, ele profetiza. Ele fala palavras ali vindas de Deus que mostrariam o que Jesus iria realizar e iria fazer. E também o que ia acontecer com outras pessoas, inclusive com a própria Maria. Simeão, ele vai fazer 3 declarações notáveis a respeito de Jesus. Em Lucas 2:30, Simeão vai declarar que Jesus é o Salvador, que a salvação chegou para o povo. Depois, Simeão continua, que Jesus era aquele que cumpriria as promessas que os profetas tinham feito, entre eles Isaías, e vai falar que Jesus veio trazer luz aos gentios e trazer glória ao povo de Israel. Depois, Simeão parece que dá uma pausa e olha profundamente ao coração de Maria, né? E fala, olha, este seu coração, ele vai ser transpassado. Enquanto Jesus vai cumprir o seu papel de Messias, você, mulher, você, Maria, você, mãe, vai ter o seu coração transpassado como se fosse por uma espada. Isso refletiria a angústia que Maria vai sentir naquela sexta-feira, quando ela vê ali o seu filho amado, Jesus, sendo crucificado. Nesse momento em que Simeão estava falando, em que Maria e José estavam ouvindo, chega a profetisa Ana. Olha só o texto que nós lemos. Nesse momento ela chega e vê o que está acontecendo e começa a glorificar ao Senhor. Ana, aqui,
é muito semelhante com a Ana do Antigo Testamento, a mãe de Samuel. Vamos observar alguns paralelos. Ana havia orado para que o Messias aparecesse, a Ana do Novo Testamento. A Ana do Antigo Testamento clamava para ter também alguém que lhe tirasse a tristeza, no caso, um filho, que lhe tirasse a maldição. Ambas oravam pela chegada de alguém, uma pelo Messias, outra por um filho. Quando Jesus nasceu, Ana estava ali vendo esta entrega, esta apresentação dos pais de Jesus, apresentando a Jesus lá no templo. Lá no Antigo Testamento, nós temos Samuel, o filho de Ana e Eucana, também sendo apresentado diante de Deus. Quando José e Maria recebem estas palavras, eles voltam para casa, louvando ao Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos que Ana e Eucana também retornam para casa, retornam para o seu lar, buscando também glorificar ao Senhor. A profetisa Ana tem algumas particularidades, as quais nós devemos também observar, né? Naquela época do Novo Testamento, ser viúva não era fácil. Mesmo que a lei mandasse fazer o bem às viúvas, geralmente a lei não era cumprida e as viúvas acabavam sendo exploradas. As viúvas, elas sofriam com o abandono, sofriam com a exploração, sofriam com a solidão. Mas esta profetisa chamada Ana, ela dedicava-se a Deus e orava a Deus dia e noite e fazia isto praticando jejuns e orações, né? Vigílias. Esta Ana do Novo Testamento, ela é da tribo de Aser. A gente sabe que os escolhidos para trabalhar na casa do Senhor, isto se tornaria uma obrigação, né? E mais que uma obrigação, era um privilégio, era da tribo de Levi. Então nós temos aqui alguém da tribo de Aser que resolveu ser também uma pessoa piedosa, servindo na casa do Senhor. Quando chega o tempo certo, o tempo da promessa, Ana aparece e vê o seu Senhor e Salvador. Vê o Cristo Jesus. Ana, ela vai cantar, ela vai celebrar, ela vai proclamar a todos aqueles que possam ouvir que Jesus é o Cristo, que o Messias nasceu, que o Messias chegou para salvar o povo. Entre a última manifestação de um profeta, vamos dizer assim, de evidência em Israel, até o Novo Testamento, nós temos um período de aproximadamente 400 anos. E este período, o texto bíblico vem falar para a gente, em que a palavra de Deus era muito rara. Era muito rara. Mas aqui nós temos um relato de uma profetisa. Uma pessoa que Deus usava para falar ao povo. Mas nós não temos muito povo em volta dela. Talvez até por isso o Senhor tenha se calado. Porque se a gente não está disposto a ouvir, por que o Senhor estaria disposto a falar? Não é? Às vezes ele fala comigo e com você de muitas formas, mas se a gente não der a atenção, se nós não prestarmos a devida reverência, não gozaremos das bênçãos, das recomendações, das instruções que o Senhor quer para nós. A Bíblia menciona outras profetisas. Ela menciona a Miriam,
O livro de Êxodo, capítulo 15, verso 30. Débora, Juízes, capítulo 4. Ulda, 2 Reis, capítulo 22. E no livro de Atos, capítulo 21, vem falar sobre as filhas de Filipe, que profetizavam. Então, a palavra também vinha às mulheres. O ensino vinha também através de mulheres. Deus falava com as pessoas também através das mulheres. Embora para alguns nos dias de hoje isso fica meio confuso, mas não é o nosso caso aqui, a discussão em si. O texto de Lucas registra o nome do pai de Ana, Feuel. É isso mesmo, né? Feuel, deixa eu ver aqui. Fanuel. Olha, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Então, quando Lucas cita Fanuel, é porque Fanuel tinha algum papel importante ali. Ele sempre dava uma referência, era comum no tempo do Antigo Testamento a gente ter essas referências. Fulano, filho de Ciclano. Beltrano, filho de Ciclano, para que houvesse melhor entendimento. Então, eles citam uma pessoa chamada Ana, que tem um pai chamado Fenuel, da tribo de Aser. Provavelmente, a família de Ana, seus pais, vieram para Jerusalém adorar ao Senhor. E ali permaneceram e praticavam isso. E eram fiéis, eram piedosos. O texto fala que ela ficou 7 anos casada e estava com 84 anos. Alguns entram aí em debates sobre a idade de Ana, porque uns dizem que 84 anos era que ela estava viúva. Então, 84 anos que ela ficou viúva, mais 7 de casamento, né? 87 com mais 4 vai dar 91. E julgando que ela casou em torno de 14 anos, então ela estava com 105 anos. Bem idosa. Mas a gente não precisa fazer isso, porque com 84 anos já representava, então, a idade já avançada, que a anciã, a profetisa Ana, tinha. Ela adorava com jejuns e orações, todo dia no templo. Todo dia ela orava, todo dia ela buscava. E ela buscava o quê? A vinda do Messias. Ela clamava por quê? Para que o Messias viesse. Hoje, a gente às vezes só reclama em vez de clamar. Nós precisamos clamar. Senhor Jesus, volta logo. Acaba com esse Covid, acaba com o câncer, acaba com a AIDS, acaba com esta violência, acaba com essa corrupção. Nós precisamos clamar. Você tem orado pedindo a Deus para que Jesus Cristo volte logo? Ou a gente só lembra das nossas necessidades? Só lembramos daquilo que queremos nos livrar, não é? Senhor, livra-nos desse Covid. Livra-nos dessas violências. Mas, meus queridos, enquanto estivermos deste lado da eternidade, neste mundo caído, neste mundo que vai dar aflições para mim, para você, sem Jesus não vai ter solução. É com o Senhor Jesus que estas moléstias, essas maldades passarão. Mas podemos ver algumas aplicações aqui. Por exemplo, quando se fala que Ana buscava com jejum e oração são funções espirituais dispostas a mim e a você. Alguns dizem que não precisamos mais jejuar, pois temos Cristo. Uma palavra que João Batista fala, que o amigo do noivo não jejua, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. O jejum, ele vem nos libertar das nossas regras e possessões, permitindo que a gente se entregue a Deus. O jejum é aquela ferramenta que, junto com a oração, nos deixa com um espírito mais sensível à voz do Senhor. E o jejum
guardada as proporções da nossa capacidade física, ele serve justamente para isso, para retirar de nós nossas energias, retirar de nós nosso controle, retirar de nós o nosso autodomínio, para poder deixar que Deus gerencie a situação, que Deus mostre para nós o caminho que devemos servir, para mostrar que nós somos muito limitados se o Senhor Deus não agir em nosso favor. Tem gente que acha que jejum é para ser feito com qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas não é bem assim. Eu já vi pessoas que fazem jejum de Coca-Cola. Eu vou parar de tomar Coca-Cola durante um determinado tempo. Eu estou de jejum de Coca-Cola. Eu já vi pessoas falando que estavam fazendo jejum de calça jeans. Eu não vou usar calça jeans por determinado período, né? O meu jejum vai ser esse. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para o texto bíblico, nós vimos que a origem do jejum está ali em Levíticos, no capítulo 16, especialmente no verso 29, quando o Senhor manda convocar a Israel para se arrepender dos seus pecados, para buscar a Deus por perdão. E o texto de Levíticos, capítulo 16, verso 29, deixa eu acessar aqui. Levíticos, capítulo 16, verso 29. Cadê? Levíticos. Tá aqui. Ó. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Veja que há uma ordem para nós nos humilharmos. Vocês se humilharão. As versões mais antigas trazem assim: você humilhará a vossa alma, ou vocês humilharão a alma de vocês, o espírito de vocês. Aqui, nesta palavra humilhar, segundo o dicionário bíblico Vini, aná, no hebraico, quer dizer um tratamento severo, um tratamento doloroso. E esta palavra, ela aparece em textos como Gênesis capítulo 16, verso 6, quando Sarai aflige Agar, humilha Agar. Quando José, depois de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, tem os pés feridos, humilhados, afligidos pelas correntes. O livro de Salmos 105, verso 18 diz isso. Quando o Senhor, o nosso Deus, leva o povo para o deserto, ele vai dizer que levou o povo para o deserto para que o povo se humilhasse, para que o povo quebrasse o seu orgulho, para que o povo entendesse quem é que manda. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, nós temos essa referência. Então, quando jejuamos, a ideia é fazer com que o nosso corpo, ele sofra um pouquinho, que ele morra um pouquinho, que ele enfraqueça, e que nós percebamos que sem Deus nós não somos nada. Que nós percebamos que com o Senhor é que nós podemos avançar. Porque chega algum momento em que o nosso orgulho sobe, a nossa prepotência sobe, e a gente deixa Deus de lado. Nós damos conta do recado. E não é assim. Então, precisamos nos humilhar.
Precisamos fazer com que o nosso espírito perceba que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, por causa disto, o jejum é algo que humilha o nosso corpo, mas que não o machuca, no sentido de autoflagelação. Talvez você já viu aquele ritual que certas pessoas fazem, de pegar um chicote, ficar, né, se batendo e tal, se cortando. Não, Deus não chamou a gente para isso. Mas aqui nós compreendemos, e isso vem pela tradição dos rabinos, que está se falando em suprimir o nosso alimento, suprimir a nossa hidratação, no caso, água e comida. Então, fazer jejum é fazer jejum, a princípio, de água e de comida. Lá no Novo Testamento, nós temos Paulo conversando com certas pessoas, ali na igreja em Corinto, e eles falam, né? Olha, estamos fazendo jejum, eu mais minha esposa, estamos fazendo jejum de relações sexuais. Então, a Bíblia vai falar só desses 3 tipos. E nesses 3 tipos, nós precisamos entender que o excesso vai trazer muito prejuízo. No caso dos casais, Paulo vai dizer que um cônjuge vai deixar Satanás tentar o outro cônjuge, se ele continuar mantendo esse jejum por longo tempo. E no caso aqui de Levíticos, nós temos a situação do nosso próprio corpo. Tem gente que vai aguentar fazer jejum o dia inteiro, vai ficar sem beber água, sem comer. Tem outros que só vão ficar sem comer. Tem outros que não vão dar conta de ficar o dia inteiro. Vai ficar algumas horas. Então não é tempo determinado, não é 12 horas, 6 horas, 24 horas. Não é o tempo determinado. Quando a gente olha tempos determinados, nós vemos que sempre há uma mensagem por trás. Por exemplo, quando você fala que Elias ficou 40 dias sem comer, Jesus ficou, né, sem comer, Moisés ficou. Então, esse tipo de situação sempre tem algo a mais a nos ensinar quando se fala sobre 40. 40, por exemplo, é um sinônimo de algo penoso, que traz sofrimento, que traz agonia. Mas a gente não vai conseguir ficar aí 40 dias sem comer ou sem beber, tá? Então não pense assim. Faça o jejum e ore, porque quando você está sentindo aquela falta, quando a fome bate, quando a sede bate, você ora em relação àquele propósito. Mas jejum não é greve de fome. Não vem com essa, eu vou fazer jejum até Deus me responder. Não. Você vai fazer o jejum para entender a vontade de Deus. É assim que a gente tem que fazer. Nós fazemos jejuns para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor toque em nossos corações e que nós possamos percebê-lo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais submissa à vontade dele. Ana, ela jejuava e orava. Ela utilizava dessas ferramentas espirituais para buscar a vontade de Deus. Talvez você sinta falta aí do Senhor, sinta falta do Senhor te dar alguma resposta. Então, não está na hora de você utilizar essa ferramenta do jejum? Não está na hora de você afligir o seu próprio espírito para que ele fique humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus? Nós vemos que neste encontro de Jesus, veja que ele é um bebezinho, deve de ter mais ou menos 40 dias, ele é apresentado a 2 idosos, a Simeão e a Ana. E esses 2 idosos aceitam ali receber esta revelação e creem nesta revelação que Jesus é o Cristo. E o que acontece com eles? Eles se enchem de alegria. Porque onde Jesus Cristo chega e é aceito, ele traz alegria. Ele traz transformação, ele traz esperança, ele traz para nós uma nova percepção das coisas. Aquele homem e aquela mulher, Simeão e Ana, ambos já idosos, mas buscavam ao Senhor e o Senhor apareceu a eles e eles se encheram de alegria. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa luz, Jesus é a glória
que vem sobre os filhos de Deus. Quem crê em Jesus Cristo encontra nele salvação, encontra nele salvação plena. Ah, meus queridos, mesmo que as aflições nos cheguem, mesmo que as tribulações venham sobre nós, mas em Cristo nós conseguimos superar. Em Cristo nós temos a paz que excede todo entendimento. Em Cristo nós temos esta alegria eterna, pois o Senhor Jesus está conosco. E se Cristo está conosco, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. O resultado desta alegria foi que Ana e Simeão saíram contando, né? O texto registra que Ana saiu glorificando a todos que ela encontrava. Jesus Cristo está aqui, o Messias está aqui, veio para nos salvar. Então, quando encontramos esta alegria, nós não conseguimos guardá-la só para nós. Não conseguimos ficar ali, não é, quietinho. O cristão, ele tem que ser alguém que compartilha, que fala da sua fé, que fala da sua transformação. É alguém alegre. Alguém alegre. Um cristão triste, rancoroso. Misericórdia, isso não é um testemunho, isso é um testemunho. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. A nossa paz vem do Senhor. Olha, o texto fala que José e Maria levaram o menino Jesus ao templo. Chegando lá, encontraram um homem idoso, né, um ancião chamado Simeão. Encontraram a profetisa chamada Ana. Desculpe. Encontraram a profetisa chamada Ana. Mas cadê o sumo sacerdote? Cadê as outras pessoas que estavam no templo orando, buscando? Será que eles não vieram recepcionar o Messias? Não vieram vir e glorificar a Deus porque o Messias surgiu? Eu creio que ali estava o sumo sacerdote, ali estava a guarda sacerdotal, ali estavam outras pessoas orando, buscando ao Senhor. O templo era grande e havia as horas de oração, as horas de busca. Só que eles não se importavam. Alguém gritou: olha, o menino Jesus é o Messias, ele está ali. Acabei de passar por lá, a profetisa Ana estava glorificando a Deus. E alguém fala: deixa quieto, são só idosos, são só pessoas idosas. E o Messias é um bebezinho? Um bebê, junto com 2 anciãos, estavam ali. A mensagem da salvação estava ali. Mas o povo achava, talvez, né? O povo achava incrível demais para crer. Infelizmente, às vezes isso acontece talvez mais do que o que a gente possa imaginar. O Senhor vem, o Senhor aparece e a gente não percebe. Mas invertendo este quadro, nós vemos que duas pessoas, né? 2 anciãos, Simeão e Ana, oravam para conhecer o Messias. Tanto que Simeão falou: agora eu já posso morrer em paz. Agora eu já posso sair dessa minha situação e viver em paz. Ou morrer em paz. Eu já me satisfiz. Eu vi o Messias. Nós vemos que Ana orou pelo menos por os 84 anos para que o Messias viesse. E o Messias veio. Muito dos encontros não tem tanta característica teológica, mas tem uma característica de comunhão, uma característica de importância, uma característica de consolo. O Senhor, o nosso Deus, é Pai. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo de Deus é quem nos consola e habita entre nós.
Nós não precisamos ter muitas descobertas teológicas, nós precisamos é buscar a comunhão. Nós precisamos é saber que Deus Pai está junto conosco, que Ele caminha junto conosco, que Cristo Jesus intercede por nós e que o Espírito Santo nos guia com as suas orientações. Busquemos mais ao Senhor, vamos clamar mais, mesmo que demore, mesmo que leve mais tempo, mas com jejum, com oração, com dedicação, nós conseguiremos receber do Senhor as suas misericórdias, receber do Senhor o seu amor, o seu abraço, receber do Senhor o seu encontro. Eu não sei qual é o seu motivo de oração a Deus, mas uma coisa eu sei: continue buscando. Continue buscando, pois o Senhor está com o ouvido atento, com a mão estendida para encontrar aqueles que o buscam. Amém, amados? Quero te convidar a orar mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor pela lição de hoje, pela mensagem de hoje, e vamos clamar a Ele para que nos ajude a colocar em prática. Nos ensine a jejuar, nos ensine a ouvir a sua voz para cumprirmos aquilo que Ele tem para nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória e teu louvor, nós te agradecemos pela tua palavra. Mais este encontro, ó Deus, o Senhor tem encontrado tantas pessoas, o Senhor tem aparecido a tantas pessoas, a tua palavra está cheia destes encontros. E aqui vemos que, tão novo, o Senhor já foi ao encontro de pessoas tão idosas, mas que estes encontros aconteceram para a tua glória, para o teu louvor, para a edificação do teu reino. Nós te celebramos, porque o Senhor é Deus fiel. Pedimos que o Senhor também nos encontre e que nós estejamos dispostos a ouvir a Ti. Como falamos no início desta celebração, que possamos viver pela fé e não pelo que estamos vendo com os nossos olhos da carne. Possamos buscar a Ti, humilhar a nossa própria alma, o nosso próprio ser, para que ele se submeta à sua vontade. Santo Deus, continue conosco. Abençoe este ano que está iniciando, que haja paz em nossa casa, que haja saúde, que haja, Senhor meu Deus, libertação e, mais do que tudo, que nós possamos ter comunhão com o Senhor, o nosso Salvador. Pai amado, também nos use para dar o bom testemunho, que a alegria do Senhor venha encher o nosso coração e venha nos ajudar a te celebrar como o Senhor, meu Deus, merece. Louvado seja o teu santo nome. Assim oramos, Pai, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Este final de semana, que o Senhor possa vir sobre você e proteger você cada vez mais. Proteger a sua família, proteger a todos nós. Eu peço a você que continue orando, intercedendo pela igreja, pela família pastoral, pela liderança. No domingo agora temos nossa sessão, então que Deus abençoe esta reunião, abençoe as decisões que ali forem tomadas. Que o Senhor tome conta de nós, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê fidelidade, possamos fazer aquilo que nos cabe, não é? Entregar nossos dízimos e ofertas, orar, interceder uns pelos outros, trabalhar na casa do Senhor, que este ano seja diferente, um ano onde o Senhor é glorificado cada vez mais com ações práticas através de nossas vidas. Amém, amados? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Até domingo, se o Senhor assim